Continuando a nossa aula de química, nós agora vamos estudar a classificação dos hidrocarbonetos, ou seja, como eles são classificados e divididos. Nós começaremos com os hidrocarbonetos de cadeias abertas. E para as cadeias abertas existem 4 grupos: os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Eu até já grifei aqui, as dicas para vocês lembrarem do que se referem a alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Alcanos refere-se aos hidrocarbonetos de todos de cadeias abertas, né? Porque, como eu falei, esses grupos aqui são de cadeias abertas e com ligações saturadas, ou seja, apenas ligações simples, por isso o AN aqui. Alcenos são os hidrocarbonetos de cadeias abertas e com ligações insaturadas, especificamente uma ligação dupla na cadeia, aqui, alcenos, de ligação dupla. O grupo dos alcinos, o grupo de hidrocarbonetos alcinos, são os hidrocarbonetos de cadeias abertas e com ligações insaturadas do tipo tripla, uma ligação tripla. Então, quando a cadeia carbônica apresentar uma ligação tripla, significa que é um alcino. E os alcadienos são cadeias abertas e com 2 ligações duplas, em 2 alcenos. Aqui eu já escrevi, alguns exemplos de hidrocarbonetos e eu queria que vocês observassem as cadeias, Esse daqui é um alcano e este também, por quê? Porque são cadeias abertas e apenas com ligações saturadas, apenas com ligações simples. Essas 2 cadeias aqui são alcenos, por quê? Porque também são cadeias abertas e com ligações insaturadas, ou seja, uma ligação dupla. Aqui, uma ligação dupla e aqui a outra ligação dupla. Os alcinos, essas 2 cadeias aqui, são alcinos por quê? Porque apresentam cadeias abertas e uma ligação tripla, uma insaturação do tipo tripla. Olha ela aqui nesta cadeia e aqui nesta cadeia. Já essas 2 cadeias aqui são alcadienos, que são cadeias abertas e com 2 ligações duplas, uma, 2, uma e 2. Agora, professora, como é que nós vamos dar nomes a essas substâncias? Seguindo justamente as regras da aula passada. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é prefixo, partícula intermediária e sufixo. Prestem atenção. Primeiro exemplo. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? 1, 2, 3. Qual é o prefixo de 3? Prop. Vou escrever aqui, prop. Muito bem. Entre os carbonos só há ligações simples. Então, é um alcano. Então, a partícula intermediária vai ser o quê? An. E por tratar-se de um hidrocarboneto, o sufixo vai ser O, não vai mudar. Qual é o nome dessa substância? Propano. Próximo exemplo. Quantos carbonos eu tenho aqui, nessa cadeia? 1, 2. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Et. Muito bem. Entre os carbonos, só há ligação simples. Então, é um alcano. Então, a partícula intermediária é o quê? An. Se é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Qual é o nome dessa substância? Etano. Agora, nós vamos para os alcenos. A partir dos alcenos, nós vamos precisar indicar o carbono que está insaturado na cadeia, certo? Então, o que acontece? A partir daqui, vai ser muito importante nós
enumerarmos os carbonos da cadeia principal. Então, o que acontece? Ó, a ligação dupla está aqui, ó, neste carbono. Então, vamos contar, ó. 1, 2, olha a setinha. 3, 4, 5. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a nomenclatura, dar nome a essa substância. Qual é o prefixo para a cadeia que tem 5 carbonos? Pente. Muito bem. Só que isso aqui é um alceno. Então, eu tenho que indicar o carbono que está insaturado. Nesta situação aqui, qual é o carbono que está insaturado? O carbono de número 2. Estou vendo aqui, ó, 2 está insaturado. Então, eu vou escrever hífen, 2, hífen. Por tratar-se de um alceno, a partícula intermediária é em e a terminação é O, porque é um hidrocarboneto. Então, qual é o nome dessa substância aqui? Pente 2-eno. Sempre que vier números dentro do nome da substância, esse número está sinalizando onde a ligação dupla está na cadeia. Veja pelo nome, ó. Eu sei que tem 5 carbonos, porque o prefixo é pente, mas aqui eu tenho 2. O que é que esse 2 está me sinalizando? Que eu tenho uma ligação dupla no carbono 2. Termina em O, então é um hidrocarboneto. Então, na cadeia só tenho carbonos e hidrogênios. Próximo exemplo de alceno. Veja essa cadeia aqui, ó. Muito bem. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o prefixo vai ser but. Só que eu tenho que fazer o quê? Indicar o carbono insaturado. Veja só, prestem atenção. Se eu começar a contar a cadeia carbônica dessa extremidade aqui, prestem atenção. A insaturação ficará, ó, no carbono 1, 2, 3. Se eu começar a contar a cadeia carbônica dessa outra extremidade aqui de trás para frente, né? A insaturação vai ficar no carbono 1, ó. 1. Percebem? 1, 2, 3, 4. Então, todas as vezes que eu precisar indicar a insaturação de uma cadeia, eu vou precisar contar os carbonos. Mas a regra para a contagem de carbonos é contar os carbonos a partir da extremidade onde a insaturação está mais próxima. Então, neste caso, eu vou começar a contar a cadeia dessa extremidade, porque contando daqui, a insaturação está no carbono 1. E contando dessa extremidade, a insaturação estaria no carbono 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para uma cadeia de 4 carbonos? But. Se é um alceno, eu vou ter que indicar onde essa ligação dupla está. Está em que carbono? Carbono 1. Partícula intermediária em, por ser um alceno, terminação sufixo, né? O, porque é um hidrocarboneto. Qual é o nome dessa substância? But-1-eno. But, 4 carbonos, 1, ligação dupla, O, hidrocarboneto.